Houve a aplicação dos 50% no Brasil, uma repercussão positiva na oposição, no partido do senhor, na família do senhor, agradecendo a Trump, elogiando. Uma medida que tem um impacto ruim para o Brasil, evidentemente, o senhor conversa com as pessoas dos setores produtivos, pode ter impacto em emprego, pode ter impacto em crescimento, pode ter impacto em renda. E aí a defesa da anistia, como se fosse a anistia mais importante que o Brasil. É isso que vocês estão passando, essa ideia de que o interesse pela anistia do ex-presidente Bolsonaro vale mais do que o que pode acontecer com o Brasil, os efeitos ruins para o Brasil. E aí também derruba esse discurso de defesa nacionalista que o PL, o senhor, o partido do senhor tem, né? Bom, Júlia, boa tarde, Júlia, Camarote, Otávio, todos que nos assistem. O grande problema está aí, Júlia, quando faz-se o diagnóstico errado e tenta-se dar o remédio errado. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. As coisas não começaram a desandar no Brasil agora, não foi ontem, não foi ano passado. Há muito tempo já, esse ativismo judicial que acontece aqui no Brasil, em especial por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele vem bagunçando literalmente toda a nossa democracia. Desde o primeiro, ou melhor, na campanha de 2018 ainda, já criava-se essa aura de que o presidente Bolsonaro se elegeria, que tinha um risco de haver um golpe militar. Passaram os 4 anos, nada aconteceu. Começou o governo do presidente Bolsonaro e as interferências começaram já muito cedo. Eu lembro que quando já estava um pouquinho tensionada essa relação, e eu posso falar como testemunho ocular, Júlia, porque eu tentei e continuo tentando até hoje ser uma ponte para construir o diálogo junto ao Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar que em 29 de abril de 2020 ainda, 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, vem aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que o então delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal. De lá para cá, foram várias vezes em que houve uma interferência direta no Executivo, praticamente fazendo de tudo para dificultar um governo do presidente Bolsonaro. Isso se repetiu dentro da eleição, com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, desequilibrando completamente a disputa eleitoral que nós tínhamos contra o Lula, e de lá para cá uma perseguição sem fim, atropelando devido ao processo legal, atropelando tudo, e agora, por último, a liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, porque a sanção que o Trump impõe, Júlia, ela não é meramente econômica, todos nós sabemos disso. Ela tem um viés, sim, político e tem um viés econômico, porque é claro que o Trump olha aqui para a América do Sul e enxerga muito claramente para onde o Lula está levando o nosso país. Então, tem esse cenário todo, e aí sim é que tem o remédio. E eu digo o seguinte, Júlia, que a gente tem que tratar isso tudo com muita seriedade, com muito equilíbrio e com muita responsabilidade, porque senão o Brasil vai sofrer muito, e não é o que eu torço, não falo isso aqui com nenhuma alegria. Eu também fiquei surpreso com uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá trabalhando, e o que a gente tinha notícia aqui é que havia uma costura para alguma sanção ao Alexandre de Moraes. Mas é mais uma prova de que o Eduardo Bolsonaro não consegue manipular o Trump, não tem nenhum controle sobre o presidente da maior democracia do mundo. Ele faz análise de cenário e ele é que toma a medida que ele acha que vai ser suficiente para atingir os objetivos dele. E para concluir essa minha primeira participação, eu fico muito mais preocupado ainda quando eu estou vendo a reação do Luiz Inácio hoje, fazendo chacota, desdenhando, fazendo pouco caso. Parece um pombo que estufa o peito para dizer que fala mais alto, quando, na verdade, infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Nós estamos falando de um presidente, Júlia, que há poucos dias meteu 100% de taxação na China, que é a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e 2 dias depois estão os chineses conversando e negociando com os americanos. E, infelizmente, e o Trump falou isso hoje, que ele não está negociando com o Brasil. Ele não negocia, ele impõe exigências. Olha o perigo disso. Mas, senador... Essa é a minha preocupação, e a gente tem remédios, eu vou falar ao longo da entrevista para vocês aqui, que eu acredito que sejam suficientes para a gente começar a distensionar. E qual que é a minha grande preocupação, qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas,
não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando, Estou justificando, mas é a realidade. A gente tem que encarar a realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlia, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem. Então, a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlia, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, ou vai falar no orelhão. E, mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando, eu estou falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso, e a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Mas a democracia brasileira não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é.